Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3. Eu vou estar aqui lendo, tá? Mas primeiro a gente vai estar aqui fazendo uma oração, convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Mas em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Senhor, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais, Senhor. A sua presença é fundamental nesse local. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento, Pai, da sua palavra e maior sabedoria, Pai, para virmos ter maior entendimento, Senhor, do que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nos dê discernimento de espírito, Pai, para poder entendermos no profundo, Pai, e no escondido as suas palavras e o seu dizer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer. Amém. Gente, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 13, que fala assim: ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que eram tão forte como a de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui a Tel Abide, na beira do rio Quedar, onde estavam vivendo judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias espantado com o que tinha visto e ouvido. Somente até aqui, gente. Versículo 13 ao 15. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar o capítulo 3 para ler, você vai ver que Ezequiel estava tendo uma experiência sobrenatural com Deus ali. Você vai ver que ele estava tendo experiências com o Espírito Santo. Entende? E ele estava tendo umas manifestações do Espírito Santo, tá? E como Deus falava com ele através de visão, então ele teve essa oportunidade, vamos colocar assim, de ter essa manifestação. E ele sentiu a presença do Espírito Santo. De alguma forma ali o Espírito Santo estava falando com ele estava vendo através de visões, e ele sentiu que é como se ele tivesse saído do local e ido para outro. Entende? Quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, a gente fica a gente fica mais suscetível, a gente fica mais sensível. Só que para a gente chegar a esse nível de experiência com o Espírito Santo, a gente precisa ter muito relacionamento e intimidade com Deus, tá bom? Então é justamente isso que Deus quer falar conosco hoje, sobre as manifestações dele, sobre as experiências com ele, tá? A gente consegue essas experiências e essas manifestações que ele se mostra presente pra gente a partir do momento que a gente tem intimidade com ele. Tá? Existem muitas pessoas, acredito eu, que têm essas experiências com Deus, tá? E não sabem que que aquela experiência que você está tendo ali é do Espírito Santo. Eu vou citar algumas experiências que eu tive com Deus, tá? Para vocês virem como que ele atua. Eu lembro que quando eu era jovem, tá? Na minha juventude, eu lembro que eu não estava tão assim na presença de Deus, vamos colocar assim, então assim, ir na igreja, ir na culto, essas coisas, mas eu tinha muita experiência com Deus desde quando eu era criança, vamos botar dessa forma, tá? Eu sempre procurei a Deus no meu secreto, na minha intimidade, mesmo não sabendo, mesmo não tendo conhecimento da causa, o que seria isso. Eu sempre procurei Ele na minha intimidade. E eu lembro que eu estava voltando para casa, e eu falei assim com o Senhor, já estava falando com o Senhor um tempo, que eu queria vê-lo, que eu queria ter a oportunidade de vê-lo. E ele me deu essa experiência, descendo, não sei se vocês conhecem a Serra Grajaú, Jacarepaguá, na época eu morava ali, em Jacarepaguá, e eu estava descendo sentido para casa, estava voltando do trabalho. Eu tive essa experiência de quando o ônibus virou numa curva, eu vi uma pessoa, um clarão muito forte, uma luz branca muito forte, e o formato de uma pessoa ali, porém eu não via a pessoa, eu não enxergava mão, eu não enxergava cabeça, eu não enxergava nada, porém eu via o formato. E Deus bradou aqui dentro, falando: apareci pra você, tô aqui. Você não pediu pra me ver? Tô aqui. Só que foi questão de segundos, sabe? E essa imagem tá gravada na minha cabeça até hoje, tá? Então, por que eu tô te explicando isso? Porque existem pessoas que podem ter vindo a ter essa experiência, tá? De ter visto a manifestação de Deus.
e achar que aquilo ali é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. É Deus se mostrando para você presente. Tá? Eu tive uma outra experiência também, só que isso já foi antes, já foi na minha infância, que a minha avó sempre falava para mim: Roberta, se você pedir, Deus aparece para você. Se você pedir, Deus se manifesta para você. Se você pedir, você escuta a voz de Deus. Eu lembro que eu pedi e ele veio, estava dormindo e falou uma voz bem mansa e suave: você pediu para eu vir, eu tô aqui. Entende, gente? Então, o que a gente aprende disso tudo, sabe? Se a gente se dispuser em querer buscá-lo, em querer saber dele, em querer estar na presença dele, ele vai vir até você, tá? Essas duas experiências que eu tô contando aqui pra vocês, eu não tava tão firme na fé com Deus como eu tenho hoje, entende? Então, a gente não pode limitar o agir de Deus. Ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe a intenção do seu coração, ele sabe se aquilo que você está pedindo para ele ali, naquele momento, tá vindo realmente, você está sendo realmente sincera, entende? Então começa a ter essa experiência com Deus, sabe? Muitas pessoas falam que é colocar isso à prova. Eu não acredito que seja colocar isso à prova, eu acredito que seja você querendo, sim, ter uma experiência com Deus, mas não com a intenção de colocá-lo à prova, mas sim de querer ter uma intimidade, de querer ter algo mais com ele. Entende, gente? Então, o que a gente precisa? Aqui no capítulo 3 de Ezequiel estava tendo experiências com o Espírito Santo. Então, muitas dessas experiências que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, que é uma voz que está falando com você que não tem nexo, ou que é algo que ele manda você fazer, essa voz brada dentro de você e fala para você fazer tal coisa e você não faz. Depois você tem a experiência de ver que aquilo que ele mandou você fazer, que você não fez, ele foi lá e outra pessoa fez e você ficou meio que incomodado, fala assim: ué, mas eu escutei isso, por que eu não fiz? Aí você começa a ter noção que aquela voz que estava bradando com você, que mandou você fazer, que mandou você verbalizar, que mandou você dar uma palavra que você não deu, que ele usou uma outra pessoa para falar, você vê que era o Espírito Santo falando com você, entende? Então não limite o trabalhar de Deus. Se você é uma pessoa que tem essa sensibilidade maior, tá? E Deus já está falando com você, já está te mostrando, você já está tendo situações que você estranha essas situações, já é o Espírito Santo trabalhando em você, né? Mas, Roberta, eu não profiro a fé por Deus ainda, eu não aceitei Jesus, eu não abri a porta. Gente, não limite Deus. A gente não pode limitar Deus. Deus é ilimitado, entende? Se ele está já se manifestando na sua vida, mesmo que você não profira fé por ele, mesmo que você não tenha uma certa intimidade com ele, que foi o meu caso quando eu era criança, quando eu era jovem, entende? Ele já está querendo se mostrar presente para mostrar para você que você tem um chamado, entende? E que ele quer você na vida dele, entende, gente? Então são experiências que a gente passa com Deus, mesmo sem a gente saber, entende? Que a gente acha que é coisa da nossa cabeça, que a gente acha que é algo normal, que é algo banal, mas já são tendo as experiências que você está tendo com Deus, que ele vai vir a te usar futuramente para algo. Ele já está se manifestando para você, mostrando para você que aquela situação que você está ali, não necessariamente é a situação que você vai seguir. Aquele ofício que você está fazendo nesse momento, não é o ofício que ele vai ter para sua vida. Ele vai ter outro tipo de atividade para você fazer futuramente. Entende? Então é meio que ele vai dando assim resquícios dele, ele vai se mostrando um presente para você ver que em algum momento da sua vida algo vai acontecer. Tá? E o que a gente precisa entender disso também? Quando você já está na intimidade com Deus, quando você também já está no relacionamento com Ele, e você passa a ter esses tipos de experiências com Ele também, é Ele elevando o seu nível espiritual, entende? E quanto mais Deus elevar o nosso nível espiritual, tá? Mais a oposição, ela virá com força em cima de nós, porque ela não quer que você tenha essa intimidade com Deus, então ela vai começar a minar a sua fé, para você vir a declinar, para você vir a deixar de acreditar. E uma vez que a gente permite que a incredulidade entre dentro da gente, a gente está minando a nossa fé e a gente está paralisando o nosso processo,
Entende? Então a gente tem que ter sim intimidade com Deus todos os dias, a gente tem que ter sim buscar a palavra de Deus todos os dias, vir a ler, vir a louvar ao Senhor, tentar estar na presença dele todos os dias, a todos os momentos, para nossa fé ser fortalecida, para a gente não esmorecer e para a gente vir a ter essas elevações espirituais com Deus. E quanto mais elevação espiritual que você tiver com ele, mais a oposição vai vir contra você, ok? Menos enganado você vai ficar, porque você está tendo uma elevação espiritual, então quer dizer que seu nível espiritual de entendimento está aumentando. Então, menos enganado você vai ficar em relação à oposição, em relação às pessoas, em relação ao ambiente à sua volta. Porém, mais isolado você vai estar. Entende? Tudo com Deus tem um preço. Por que é mais isolado? Porque o nível espiritual que você se encontra, nem todas as pessoas conseguirão estar do seu lado. Não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Entende? É como se fosse, vamos conjecturar aqui, é como se fosse um poder que você recebe, tá? E aquele poder repele a pessoa que quer estar do seu lado, porque o nível espiritual dela não é o mesmo que o teu. Entende? Então ela não consegue andar junto. Entende? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que você vai estar mais isolado, quer dizer que não é que você vai estar isolado e isolado do mundo e ninguém vai poder chegar perto de você. Não é isso. Deus vai começar a selecionar as pessoas que vai andar junto com você. O mesmo nível espiritual que o seu ou superior ao seu. Entende? Aí você vai conseguir conversar com essas pessoas. Você vai conseguir estar no mesmo ambiente que essa pessoa. Entende, gente? Porque elas vão ser pessoas com experiência, vão ser pessoas que Deus trouxe para você, vão ser pessoas que vocês vão falar a mesma linguagem. Por isso que, muitas das vezes, a gente escuta Deus falando, não se apegue a tal lugar, não se apegue a tal pessoa, não se apegue a tal situação. Por quê? Porque Ele já tem, né, nos planos dEle, lá nos projetos dEle contigo, que Ele vai elevar você de uma maneira que aonde você está hoje não condiz mais com o que Ele tem para você. Entende? Então Ele vai estar ali sempre. Quando a gente prioriza Deus, a gente vai estar sempre em constante crescimento, em constante desenvolvimento. Porque quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente cresce, mais Deus nos usa para o reino, mais Deus nos usa para as obras dele, tá? Então a gente entra, né, no processo com Deus lá desde o início de cura e libertação. Durante o decorrer do seu processo acontece várias coisas que a gente perde o controle de tudo, mas Deus está no controle. E conforme você vai se interessando, conforme você vai se manifestando para Deus e querendo ter intimidade com Ele, mais dele Ele vai colocando em você e mais de você Ele vai tirando. Botar dele em você e tirando de você, Ele está te preparando para as obras e os planos dele para a sua vida. Entende? E a gente tem essas experiências todas priorizando a Ele, a gente tem essas experiências todas em relacionamento com Ele, a gente tem essas experiências todas quando a gente quer estar na presença de Deus. Então, se achegue mais a Deus, priorize mais a Deus. Aos poucos Ele vai se manifestando para você, aos poucos você vai vivendo essas experiências. Eu vou só finalizar com uma experiência que eu tive aqui há pouco tempo, que eu lembro que quando eu tive, e eu entendi o que estava acontecendo, porque na hora eu não conseguia entender, por mais relacionamento que eu tenho com Deus, eu lembro que eu fiquei chorando um bom tempo durante o dia. Eu estava aqui dentro desse quarto aqui, do nada, um clarão mesmo, eu estava em sintonia com Deus, eu sempre estou em sintonia com Deus, tá, gente? Um clarão, sabe? E eu não conseguia entender o que era aquele clarão, eu achava que era alguma coisa da minha vista. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Minha vista, ela não ficou embaçada, minha vista, ela ficou com um clarão mesmo, sabe? E o Espírito Santo bradou aqui dentro de mim, falando que era Ele, entende? Porque eu já tinha recebido uma profecia que eu ia receber um nível, que o meu nível espiritual ia aumentar. E eu acredito que aquele momento ali foi, sabe, uma transição, vamos colocar dessa forma. E eu vi um clarão muito grande, entende? Então, a partir desse momento, o meu entendimento com Deus, ele realmente aumentou. Eu consegui entender mais a palavra dele,
sabe? De estar aqui, ter maior interpretação, vamos colocar assim, da palavra dele. Então, gente, não limite o lugar, não limite a forma como ele fala com você, não coloque limites em Deus. Entende, gente? Prioridade, Deus. Priorize Deus na sua vida. Sempre, tá? A sua família pode falar, deixa isso, você está sendo religioso, você está sendo fanático. Continue sendo fanático. Continue priorizando a Deus. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem de você. Entende? As pessoas, elas sempre vão falar, independente ou não de você fazer ou não. Então, priorize Deus. Não abra mão de Deus, tá? Se Deus te deu um direcionamento, passe, vamos botar assim, conjecturando, ok? Passe por cima igual um trator, mas você vai em direção ao que Deus tem para sua vida. Não abra mão do que Deus tem para sua vida. Não abra mão do seu relacionamento com Ele. Não abra mão de estar na presença dEle. Entende? Mesmo que você não entenda, mas você sente dentro de você aquela paz, que aquela decisão que você tomou é a decisão correta de seguir os caminhos do Senhor, mesmo que tudo e todos se voltem contra você, você sabe que você está no direcionamento certo, que você está indo em direção a Ele. Uma coisa que a gente sabe é que, se foi Deus que deu direcionamento, se foi Deus que falou com você no seu coração e falou, enfim, para você ir, para você fazer, e você está batendo o pé perante a todos e todos, Ele vai se responsabilizar por você, tá bom? Quando a gente prioriza Deus, Deus nos prioriza. Então, continue no seu relacionamento com Ele, continue adorando, continue buscando, continue jejuando, continue priorizando a Ele, tá? Que no momento dele com você, as coisas vão começar a se manifestar na sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Lembrando que a gente precisa passar pelo processo, tá? Pra gente vir a ser preparado para tudo que Deus tem pra nossa vida, pra gente vir vivenciar. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse momento contigo. Senhor, obrigada por nos esclarecer, Senhor, como que o Senhor se manifesta, como o Senhor age, como o Senhor fala conosco, Pai, através de tudo e de todos, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir por cada vida aqui, Senhor, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Pai, que cada vida aqui venha ter experiências com o Senhor, Pai, espirituais, Senhor, para que elas venham ter a mesma sensação que eu tive de estar na Tua presença, Senhor, para que elas venham se sentir amadas por Ti, para que elas venham se sentir protegidas por Ti, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, fala individualmente com elas, Senhor, aparece para elas, Pai, se manifesta a elas, Senhor, para elas terem essa experiência, Senhor, e virem a acreditar mais em Ti, e virem, Senhor, a buscar mais a Ti, com maior intensidade, com maior fervor e com maior amor, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que vocês venham ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.